Olá, galerinha do oitavo ano. Hoje nós estamos dia 13 de 4 de 2020. Nós estaremos iniciando a aula de hoje com o seguinte tema: Revolução Francesa e o período napoleônico. Então, assim, na aula anterior a gente trabalhou sobre a Revolução Industrial, né? E agora nós estaremos trabalhando sobre a Revolução Francesa. Nessa aula de hoje, né, vocês podem estar utilizando o material didático de vocês, que se encontra na página 322. Tá? Então, a gente vai dando sequência ali. A Revolução Francesa, ela aconteceu em 1789. Então, assim, ela foi considerada um dos marcos da história. E ela alterou profundamente a base do poder político e social. O lema que eles usavam era liberdade, igualdade e fraternidade. Então, assim, a França, no século XVIII, ela passava por grandes problemas sociais, né? Mas, assim, qual que era a forma de governo, né, desse período? A forma de governo era a monarquia absolutista. E como que estava estruturada a sociedade? Então, assim, a sociedade ela estava profundamente desigual, incluindo a maioria da população. Nós vamos estar logo vou estar passando uma pirâmide, né, para vocês, para a gente estar acompanhando. A sociedade estamental, ela era rigidamente dividida em ordens ou classes. Então, a gente vai estar vendo agora sobre como que estava essa organização da sociedade. Então, assim, lá no topo da pirâmide, nós tínhamos o clero, né? 1% da população não pagava impostos, e ainda eles recolhiam tributos dos fiéis. E no meio, né, da pirâmide, um pouquinho acima, tinha 2%. Quem fazia? Quem que estava nessa colocação? Então, assim, pessoal, retomando, ele estava dividido em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Aonde que no primeiro estado estava o clero. No segundo estado, estava a nobreza. Então, assim, a nobreza... E no terceiro estado, estava a burguesia. A nobreza, no segundo estado, ela também era isenta de pagar imposto. E além de ela ser isenta de pagar imposto, ainda ela recebia uma alta pensão, né, do rei. E o terceiro estado era a grande, né, parte da população, 97%. Era uma burguesia, os comerciantes camponeses, os trabalhadores urbanos, e todos tinham que pagar imposto, né? Pouco e nenhum acesso, eles tinham quase nenhum acesso, né? Além de ser pouco, né, a cargos administrativos e políticos. Então, assim, era uma desigualdade muito grande. No início da Revolução, né, os revolucionários e revoltosos, eles estavam o quê? Revoltados com o quê? Né? Com a autoridade do rei, contra as injustiças, os altos impostos, né, e pelo antigo regime. Então, assim, a França, ela estava bem endividada, né, nesse período. Por que ela estava endividada? Pelos gastos, altos gastos que ela tinha com a nobreza, também com os custos dos conflitos militares que ela estava envolvida. E o governo, ele ainda, além disso, ele estava intensificando os impostos, porque ele precisava pagar, né, essa conta, tem que pagar. E aí, então, o que ele fez? Ele resolveu, né, intensificar os impostos para pagar as dívidas geradas, né, e isso tudo deu um descontentamento onde? No terceiro estado, né, onde era o povo, grande parte do povo que pagava os impostos. Então, assim, eles já estavam, né,
problema. E além disso, ainda veio mais uma situação para piorar. Então, os franceses, eles foram derrotados na Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Teve um alto custo. E além disso, na década de 1780, o país ele foi muito castigado por problemas climáticos. E as colheitas, elas foram bem prejudicadas, né? Prejudicada lá bastante, né, a colheita. E essa situação ainda fez piorar ainda, porque aí com as colheitas ruins, o que aconteceu? Teve a escassez, né, de produtos. Aí os produtos sobem. O que acontece? A grande massa da população, elas passam fome, porque elas não têm condições, né, de adquirir os produtos. Então, olha a situação. Então, tudo isso, a situação de exploração do terceiro estado, a grave crise econômica e, além do mais, eles tinham os ideais iluministas, isso dá o quê? A revolução, né? Então, aí inicia a revolução. Então, as fases do processo revolucionário. Para buscar soluções e medidas para conter essa crise, em maio de 1789, o governo ele convoca os 3 estados e faz uma reunião, né? E nessa reunião ele institui os estados gerais, que passam nesse impasse quanto à forma de votação. Então, assim, eles, né, organizaram. E como é que seria essa votação? O voto seria por estado, digamos, primeiro estado, segundo estado e terceiro estado, e não por pessoa. Que a gente viu lá na pirâmide, né, que primeiro estado, 1%, segundo estado, 2%, e terceiro estado, 97%. Então, se fosse por pessoas, estaria tranquilo, mas não, era por estado. E olha só, então assim, como eles tinham poucos cargos, então assim, eles não tinham muitas pessoas para votar. E assim, o que aconteceu? Além disso, eles, né, não aceitaram o voto por estado. Né? O terceiro estado se revoltou e não aceitou, né, o voto. E o que acontece? Eles se retiram, né, da reunião e decidem se reunir separadamente. Olha só, aqui nós temos uma imagem, né, sobre a reunião dos estados gerais, né, como é que era feito nessa época. O que aconteceu? Não satisfeito, né, o terceiro estado, eles juntamente, né, com mais algumas pessoas que eles tinham aliados, eles resolveram fazer uma revolta, que seria a tomada da Bastilha. Quem seria essa Bastilha? Então, assim, já ouviram falar sobre a Bastilha? Ela era uma prisão, né, onde naquele momento da Revolução tinha apenas 7 presos, somente 7 presos tinha nessa, mas eles guardavam um grande arsenal de arma, né? Eles tinham muita arma que era guardada, né, da monarquia. Então, assim, isso aconteceu no 14 de junho de 1789. Essa ilustração demonstrando, né? E assim, o que aconteceu? Essa tomada da Bastilha. Então, era uma fortaleza situada em Paris, capital da França, durante a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, foi atacada e tomada pelos revolucionários no dia 14 de junho. Então, assim, os presos políticos foram libertos e a queda da Bastilha tornou-se um marco e símbolo da queda da monarquia francesa. Então, isso aí até hoje, né, é comemorado, né, nesse dia pela queda da Bastilha, que era um símbolo, né, da monarquia. E apesar de ser uma prisão e na data em que foi invadida, ela contava, né, apenas com 7 presos. A tomada da Bastilha
da fortaleza, ela tinha aspectos políticos, de resgatar as armas que que estavam no interior, né, desse prédio, né, desse castelo, né, podemos dizer assim. E eles ocuparam, né, e então assim, foi uma grande, entraram com canhões, com fuzis, né, e tomaram a Bastilha. Aí o que acontece? Foi instituídas as Assembleias Nacionais Constituintes, em 1789 a 1792. Então, esse decreto, né, o rei cedeu, e esse decreto deu a abolição dos privilégios feudais. A igreja, ela passou a ser subordinada ao Estado e teve seus bens confiscados pelo governo. Então, assim, olha, já começou a melhorar lá na pirâmide, né, dos estados. E também teve o quê? A publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, entre outras medidas, eles instituiu a igualdade de direito perante a lei. E em 1791 foi finalizada a Constituição Francesa, que instituiu o regime de monarquia. Então, assim, nesse momento, aliás, monarquia constitucional, né, no país, e aboliu o absolutismo. Essa Declaração de Direitos dos Homens e do Cidadão, que foi instituída em 1789, ela defendia o direito à liberdade, à propriedade, a propriedade e a igualdade de todos perante a lei. Então, assim, esse lema, né, que eles usaram, e até hoje, né, é um lema, né, igualdade, fraternidade e assim por diante. Então, assim, a Constituição de 1791, como é que ela foi? A forma de governo passou a ser monarquia constitucional, que era uma monarquia absolutista, então passou a ser uma monarquia constitucional, e estabeleceu-se o voto censitário. O que seria esse voto censitário? Seria a restrição de voto para certos grupos sociais. Então, a desigualdade ainda, ela continua. Só um pouquinho, vou tomar um golinho de água. Aí, o que aconteceu? Manteve-se ainda a escravidão nas colônias. Essa monarquia constitucional, ela teve a manutenção da monarquia como forma de governo e dava ao movimento um ar de continuismo, entendeu? E assim, ela era uma liderança popular, aumentava os seus prestígios, né, junto às massas, mas entre elas destacavam-se, teve alguns nomes que se destacaram, né, nesse contexto, né, de revolução, que seria assim, Danton, Marat e Robespierre. Então, esses caras, eles foram muito importantes, né? Ele era advogado e político, também era advogado e político, eles tinham jornais também, e esse cara, Robespierre, ele depois assumiu, né, o governo, que a gente vai estar logo vendo logo na sequência. Então, assim, os partidos políticos, eles começavam a se delinear, né, a se desenvolver. Então, assim, teve a conversão nacional e a divisão política. Então, assim, como que ficou organizado? Então, assim, ficou os girardinos, que eles eram o quê? Representantes da alta burguesia. Os banqueiros, os grandes proprietários de terra, os comerciantes. Então, assim, e o que eles defendiam? Eles defendiam a propriedade privada e a limitação das conquistas sociais por temeres, perdas e posses. Olha só, e aí temos o quê? Os jacobinos. Na sequência, né, quem seriam esses jacobinos? Eles seriam representantes dos trabalhadores, né,
urbanos e pequenos comerciantes, e parte da população também, da população mais pobre, eram os jacobinos. E o que eles defendiam? Eles defendiam as reformas e os benefícios dessas classes sociais, buscando mais igualdade. Então eles queriam, né, melhorar, porque está muita desigualdade, eles queriam, né, uma melhor condições de vida para esse povo. Então assim, e a última era planícies ou pântanos, eles chamavam assim, que eram os formados por políticos que não tinham um posicionamento bem definido. Ora eles aderiam aos jacobinos, ora aos girardinos. Então assim, quem tivesse na melhor colocação, assim eles estavam. Então assim, a República na França. Com tudo isso, eles tiveram, né, os movimentos, não estavam contentes e tiveram o fim da monarquia e foi estabelecida a República. O domínio inicial dos girardinos procurava conter o avanço das massas populares. Mas assim, o que acontecia? A ameaça de invasão estrangeira, o agravamento da crise econômica, faz com que os jacobinos eles obtivessem apoio de São Polotes, que era um cara bem importante, um grupo, né? E esses grupos sociais. E o que acontecia? Eles chegaram ao poder, então esse grupo chegou ao poder em 1800. E foi o que aconteceu? Nesse movimento, onde o rei ele foi contra e ele chegou até a ter uns aliados, nos ataques, o povo resistiu ao ataque e saiu vencendo. O que aconteceu? Eles acusaram o rei Luís XVI, ele foi acusado de traidor, né? E assim, ele foi executado, julgado e executado. Então assim, na guilhotina. Guilhotina. O que seria essa guilhotina? Era um local, uma praça pública, onde eles decapitavam os traidores do rei, né? Então, os traidores no caso aqui foi do movimento, né? Então, que eles eram executados lá. Então, aqui estão as fotos desses que eu tinha comentado antes, que foram muito importantes para a Revolução: Danton, Marat e Robespierre. Então, assim, como o rei foi deposto, eles invadiram o palácio, né, tomaram o poder e assumiu o Robespierre. Então, assim, esse foi considerado, porque temos aqui um título, considerado o período de terror. O que seria esse período de terror? Olha só, após os jacobinos eles assumirem o poder de um país à beira de um colapso, guerra contra países, revoltas populares e crise econômica, para manter-se no poder, Robespierre passa a exterminar todos os que fossem considerados inimigos da Revolução. Então, eles lá vou estar passando logo em seguida uma imagem, né, da guilhotina, onde eles executavam os traidores da Revolução. Então, assim, os opositores do governo revolucionário foram todos levados a essa guilhotina. E Robespierre, ele, pressionado, né, pela população, ele pôs em prática a redistribuição parcial das propriedades e lei de amparo social. Então, assim, ele estava pressionado, né, de todos os lados. O que acontece? Aqui temos uma imagem, né, da guilhotina, símbolo do período de terror, onde as pessoas eram decapitadas. Diziam que assim era para ter uma morte mais rápida, menos dolorosa. E nós tivemos também o Comitê de Salvação Pública. Esse, então, foi, né, o governo pressionado,
né, ele precisou fazer algumas medidas. E essas medidas, né, desse comitê chamava-se medidas adotadas: fim da escravidão nas colônias francesas, investimentos em manufaturas, estabelecimento de um valor máximo para os preços de pães e cereais, e também o estabelecimento de agentes fiéis ao comitê para administrar as províncias. Além disso, eles também tinham a adoção de um calendário desvinculado da igreja, né? Porque a igreja tinha o seu calendário, então eles criaram. E além disso, também teve a democratização da educação, compreendida como responsabilidade do poder público. E isso a gente ficou até nos dias, né, de hoje, foi espelhado, né, nesse decreto da Revolução, que a educação pública é direito de todos, né? Aí também tivemos a mulher na Revolução, né, a presença da mulher. E o que podemos falar sobre isso? A mulher, ela não tinha direito, quase nenhum direito, né? Mas assim, ela não tinha direito ao voto, ela não exercia nenhum cargo público, e as atividades profissionais eram controladas por quem? Pelos membros masculinos, como os pais, maridos e assim por diante. Então, assim, diante de toda essa situação, muitas mulheres aproveitaram o momento da Revolução para lutar para a ampliação de seus direitos. E aí destaca essa mulher, né, Olympe de Gouges, em 1748 a 1793. Ela era uma escritora e produtora de textos e peças teatrais, e ela defendia a liberdade e apoiava também as lutas de direitos femininos. Então, assim, ela foi autora da Declaração dos Direitos da Mulher e do Cidadão, documento pelo qual propôs ideias de igualdade entre homens e mulheres. Então, assim, foi muito importante. E a Revolução chega ao fim. O que acontece? A burguesia, temendo o confisco de seus bens e querendo a liberdade nos negócios, né, ela inicia uma campanha contra o governo de Robespierre. O que ela faz? Aproveitando da situação, elas derrubam o governo, né, de Robespierre e ordenam a sua morte na guilhotina. Então, assim, o retorno dos girardinos volta, né? A alta burguesia volta ao poder e uma nova Constituição foi elaborada em 1795 e foi mantida a República como forma de governo. O voto censitário ele foi restabelecido de novo, né? E o governo passou às mãos de um diretório. Então, assim, nós tivemos aqui, né, tem uma imagem do 18 do Brumário, 9 de novembro de 1799. Então, já vamos estar falando sobre esse dia, que foi um marco importante também da Revolução, onde o imperador Napoleão Bonaparte, né, entra nesse contexto da história. O diretório, né, que foi instalado, o poder político, ele foi entregue em um conselho de 5 membros, né, que formavam o diretório. E eles eram eleitos para mandar em 5 anos. Então, esse diretório era assim. E o governo se manteve-se graças a uma aliança com o exército francês. Naquele momento, muitos prestigiados pelas sucessivas vitórias contra as colonizações dos países europeus, né? Então, nesse contexto, entra o quê? A figura de Napoleão Bonaparte, que ganha prestígio diante da situação, da atuação dele que teve com o exército, o que levou a assumir o poder. Então, esse 9 de junho ficou marcado, né, que foi quando eles tiveram, né, um golpe de Estado. O que acontece? Inicia o governo de Napoleão Bonaparte.
Então, assim, vamos estar falando um pouquinho o que foi, resumidamente, quem foi Napoleão Bonaparte. 1799 a 1814. Então, assim, Napoleão, ele nasceu em 1769. Ele foi tenente da artilharia do exército francês aos 19 anos, né? Um menino ainda. E general aos 27, saindo vitorioso em várias batalhas na Itália e na Áustria. Então, assim, para os biógrafos, seu sucesso se deu devido à sua grande capacidade como estrategista, seu espírito de liderança e ao seu talento para empolgar os soldados com promessas de riquezas e de glória, né? Então, assim, após ele vencer várias batalhas, ele era um cara bem temido. Aí vem o quê? O golpe e a instalação do consulado. Então, assim, com aquela revolta, né, derrubam os diretórios e começa o quê? Em 1799, os girardinos, eles, que são os partidos da alta burguesia, eles aliaram-se a Napoleão e junto deram um golpe, derrubando o diretório, no chamado golpe dos 18 Brumário, 9 de novembro de 1799. Então, assim, Napoleão, ele é nomeado primeiro cônsul, e aí depois ele é denominado cônsul vitalício, né? Conforme ele ia conquistando, e depois, ele foi em 1804, ele foi também aclamado pelo povo e consagrado pelo Papa. Deixa eu lembrar. Então, assim, ele foi aclamado pelo povo, né, e pelo Papa. Napoleão, ele se nomeou imperador da França. E em 2 de dezembro do mesmo ano, Napoleão Bonaparte foi coroado imperador em uma cerimônia na Catedral de Notre-Dame, em Paris, onde esteve presente o Papa. Aqui nós temos uma imagem, né, da coroação de Napoleão. Então, assim, quando Napoleão foi coroado, e lá na catedral, onde estava, né, o Papa, e enfim. E aqui tem um mapa sobre as conquistas, né, de Napoleão Bonaparte. Em poucos tempos de seu exército, ele conquistou a Itália, os Países Baixos, a Polônia, né, e ainda ele conquistou vários principados da Alemanha. Então, assim, ele teve várias conquistas, teve algumas derrotas também, mas ele teve várias conquistas. Então, assim, o seu poderio, ele foi tão grande, né, ele conquistou várias, ele precisava proteger, né, esses territórios que ele tinha conquistado. Nós temos aqui a França e as possessões as direitas, e aqui nós temos os países dependentes das vitórias de Napoleão, e nessas marcas assim nós temos também aonde foram as derrotas de Napoleão Bonaparte, e nessas linhas em rosa nós temos aqui onde foi proclamado o bloqueio continental. Então, assim, esse bloqueio continental era um decreto, né, de Napoleão, onde ele tinha como um de seus principais objetivos era dificultar o comércio britânico, levando a Inglaterra à crise. Esse era um dos motivos. Outro era impedir a vinda da família real portuguesa para o Brasil, e também dificultar o Império Austríaco e a aquisição de mercadorias. E outro, né, decreto era derrotar a Rússia, impedindo a de comprar armas e alimentos na Europa Ocidental.
Então, assim, ele foi bem esperto, né? Então, teve o fim do Império Napoleônico. O que aconteceu? A expansão do Império Napoleônico ela foi muito grande, né? Contudo, ela encontrou uma forte resistência. Aonde estava essa forte resistência? Dos russos. Aí, Napoleão ele foi derrotado, então assim, pelos russos, né? E o que aconteceu? O imperador francês ele não conseguiu conter as rebeliões que apareciam em diferentes partes também do seu domínio. Assim, em 6 de abril de 1814, ele não conseguindo mais, né? Ele abdicou do trono. Então, assim, vai para a ilha de Elba, na costa italiana, mas rapidamente ele, né, reforça os ânimos e resolve, né, foge de lá e volta para a França. Liderado, né, por um forte exército, o que ele faz? Ele tenta de novo, né, um ataque, mas ele é derrotado e preso, né? Nesse momento ele é exilado na ilha de Santa Helena, aonde, né, é uma possessão inglesa, aonde foi o fim, né, do Império Napoleônico. Os efeitos da Revolução Francesa de 1789, eles atingiram em pouco tempo, né, todo um planeta. Né, as suas ideias, a ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, elas se consolidaram como uma das principais e universais inspirações, né, sobre a luta pela independência. E também essa liberdade, eles em diversos países, a Revolução Francesa ela contribuiu para a construção de uma sociedade mais democrática, pautada nos direitos humanos. Então, assim, ela influenciou depois disso várias, inclusive, né, o Brasil, vários países dos Estados Unidos, teve, né, a Revolução foi inspirada na Revolução Francesa. E quais foram os impactos após a Revolução Francesa? Nós temos exemplo de como a Revolução Francesa influenciou no nosso dia a dia. Então, assim, nós podemos dizer o ensino público, né, onde o Brasil ele passou todos, né, têm direito à educação pública. Também foram criadas assistências sociais. Nós, nos dias atuais, temos as políticas assistenciais, que são comuns, como os serviços gratuitos de saúde, entre outros, né? Vou estar passando algumas imagens. Então, assim, os padrões de medidas também, que foram colocados como metro, centímetro, milímetro, gramas, quilos e toneladas. E também as ideias democráticas, né? Que sobre a soberania popular passou a ser mais valorizada nas escolas. Os governos abrindo portas para o desenvolvimento de ideias mais democráticas. Então, sim, teve mais, né, o voto, né, ele começou a não ser só para algumas classes, mas ele, com o decorrer, né, da República, ele foi se desenvolvendo, né, e hoje todos temos direito, né, ao voto. Aqui tem algumas imagens, né, no CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, os assistentes sociais, né, de várias tipos de pessoas que precisam, de necessidades, né, os serviços sociais de saúde e a escola pública. E temos algumas referências biográficas, né, onde eu pesquisei, e se vocês quiserem estar acompanhando. E assim nós encerramos nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido me entender, conseguido passar para vocês, né, o necessário, né?
Eu sinto um pouco nervosa ainda. E vou deixar algumas tarefas para vocês que encontram na página 333, na página 334, na página 335 e também na página 340 e 341, certo? Então, assim, são algumas atividades, né, que nós tentamos fazer uma aula, foi uma aula longa, né? Um beijo a todos e até a próxima aula.